Fala, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Depende do horário que você vai estar vendo o nosso vídeo, né? Conteúdo de hoje, Idade Média. A gente vai trabalhar a Alta Idade Média, formação do mundo feudal. O que vocês precisarem, dúvida que vocês tiverem, é só falar. Eu ou minha esposa estaremos à disposição para ajudar. Bom, quando a gente fala de Idade Média, a Idade Média ela tem algumas características gerais, né? Idade Média e feudalismo são coisas diferentes. Idade Média é o período que vai do século V ao século XV. Então, é um período, tá? Do século XV do século V ao XV. Isso é a Idade Média. E feudalismo está aqui dentro. E dentro da Idade Média você tem feudalismo, você tem Império Carolíngino, você tem Império Bizantino, você tem Império Sarraceno, tudo dentro da Idade Média ao longo desses 1000 anos. Tá bem? Tá, essa é uma primeira questão. Então, ao longo da Idade Média, você tem o apogeu e o declínio do feudalismo, né? Ainda durante a Idade Média, até o século X, XI, vai ser um período de constantes invasões e deslocamentos da população dentro do continente europeu, igual a gente consegue observar aqui no mapinha. Eles vão estar se deslocando e mudando as fronteiras, guerras constantes, lutas constantes, o tempo todo ao longo da Idade Média. A Idade Média em si, a sociedade que se forma dentro dela, vai ser uma síntese de elementos, herança romana, óbvio, né? Roma, o Império Romano, ele ocupava todo o continente europeu, então você vai ter uma grande herança romana aqui dentro do continente europeu, mas herança de tradições dos povos bárbaros, dos povos que invadem e que conquistam os territórios romanos. Então você vai ter essa fusão e você vai juntar isso ainda à questão do cristianismo. Então você tem a fusão de elementos do Império Romano, de elementos dos povos bárbaros que chegam e elementos do cristianismo. Vocês imaginarem, por exemplo, o europeu que chega no Brasil e encontra o indígena. E hoje a gente tem essa sociedade pseudo-eurocêntrica, né, mesclada com indígena, com negro, que guarda traços tanto do indígena quanto do negro e do cristianismo e de outras religiões que a gente tem espalhados pelo Brasil afora. Tá bom? Esses povos bárbaros, eles eram chamados de povos bárbaros porque viviam fora das fronteiras do Império Romano. Eles não falavam latim. Então, por não gozar, por não praticarem por não praticarem a religião romana, os romanos consideravam eles bárbaros. Não quer dizer que eles eram ogros, que eles eram xureques da vida sem cultura. Eles tinham a cultura dele, só que não era a cultura dos romanos. Desses povos bárbaros, a gente destaca sempre o principal grupo, que era o grupo dos germânicos. O grupo dos germânicos foi o principal grupo a ocupar o continente europeu. E aí, dentro desse grupo dos germânicos, que a gente vai... Vamos colocar meio como regra. Agora a gente vai falar de povos bárbaros, a gente vai lembrar dos germânicos. Dentro dos germânicos, você tinha vários subgrupos. Os suevos, os lombardos, os teutônicos, francos, godos, visigodos, ostrogodos, vândalos, burgúndios, ângulos, saxões e mais um catatal de subgrupos aí, todos eles inseridos nos germânicos. Por isso que os germânicos são os grupos, né, o grupo de bárbaros mais lembrado, mais comentado. Esses povos germânicos, esses povos bárbaros, eles eram, em sua essência, de uma economia agropastoril. Então, eles praticavam basicamente a agricultura e a pecuária. Tá? Não tinha a prática do comércio e o uso da moeda, diferente dos romanos. Não tinha uma escrita, eles não possuíam escrita, tudo deles era baseado na tradição, na oralidade. Eram politeístas, e aí eles vão acabar se convertendo ao cristianismo ao longo da Idade Média, eles vão se convertendo ao cristianismo, e ainda durante o Império Romano, eles vão se convertendo ao cristianismo, tá ok? No início, eles não possuíam propriedade privada,
as terras pertenciam ao rei. Então o rei ele tomava o público como uma coisa privada, Então eles não tinham essa visão do privado, era do público, né? E o rei permitia o uso. E aí depois eles vão se convertendo e adotando essas características da propriedade privada também, né? O poder político deles era dividido entre principalmente o rei e sua casta de guerreiros, seus generais de confiança, seus guerreiros mais importantes, né? Eles não tinham leis escritas, eles não tinham direito positivado como os romanos. O direito deles era o chamado direito consuetudinário, direito baseado na tradição. Então, muito do que era lei para eles vinha da tradição, da oralidade. Tá? Eles não possuíam leis escritas lá no papel. Vamos ver, ele infringiu a lei tal, código tal, artigo tal, parágrafo tal, inciso tal. Eles não tinham isso, coisa que os romanos tinham. Né? E aí depois eles vão acabar pegando o direito romano e vão adaptando, vão fazendo adaptações de acordo com os interesses de cada região, de cada estado que vai se formar na Europa. E um traço muito marcante dos bárbaros era uma prática conhecida como comitatus. O que era esse comitatus? Era um laço de dependência entre o guerreiro e o seu chefe, entre o guerreiro e o seu general, entre o guerreiro e o seu rei. Então, todo guerreiro, ele jurava fidelidade, ele jurava obediência, ele jurava coragem, morrer em nome do seu rei, a honra do rei, pela honra do rei, pela honra do reino, aquela coisa do cavaleiro que a gente vê nos filmes, né? E em troca dessa honra cega, dessa obediência cega, dessa fidelidade cega ao rei, o comitatus dava a ele muitas vezes o direito a possuir terras, ter direito a terras. Isso é uma característica bastante marcante dos germânicos, que vai ser incorporada dentro do mundo europeu, dentro da sociedade feudal ao longo da Idade Média. A gente vai falar dessa questão do comitatus mais para frente. Bom, se você tem a fusão, se você tem a junção dos princípios romanos, dos princípios germânicos, dos bárbaros, junto com o cristianismo, a Igreja Católica, a fusão desses três elementos é que vão dar origem ao feudalismo tradicional que a gente estuda dentro do continente europeu. Tá legal? Dentro da Europa. Esse mundo feudal ele vai ter suas características particulares e próprias, né? A economia no mundo feudal vai ser uma economia basicamente agrícola. A unidade básica de produção eram os chamados feudos, que a gente vai falar melhor depois. Esses feudos eles eram autossuficientes, quer dizer, produziam tudo o que precisavam para a sua sobrevivência, para o seu sustento, eles produziam. E a produção deles, eles não visavam nunca um excedente de produção, porque você não tinha um comércio. As cidades vão basicamente desaparecer por conta das guerras, das invasões. As cidades desaparecem. Com o fim das cidades, desaparece o comércio. Com o fim do comércio, vão desaparecer a questão das moedas em determinados períodos do medievo, que a gente chama do mundo feudal. Né? Então, você passa a ter propriedades autossuficientes que produzem apenas o que precisam para subsistência, né? Produzir o que precisa para sobreviver, e muitas vezes elas vão produzir algum excedente, mas não para vender, ir no mercado, vou vender para o atravessador tal, para o fulano tal. Esses excedentes muitas vezes eram usados na troca entre um feudo e outro, entre um proprietário e outro, entre um senhor feudal e outro, tudo mais. Principalmente durante a Alta Idade Média, que nós vamos pegar a Alta Idade Média, do século V até o século X, basicamente é esse período. Alguns historiadores dividem Alta Idade Média, Média Idade Média e Baixa Idade Média. A gente vai trabalhar só com dois conceitos, Alta e Baixa Idade Média. Né? Então, se você não tem excedente, se você não tem comércio, você não tem moeda, você não tem comércio, né? Você não tem moeda, as cidades, você praticamente elas vão inexistir, a vida vai ser baseada no campo, vai ser baseada na zona rural.
vai ser baseada na unidade econômica básica, que eram os feudos. O que eram esses feudos? Esses feudos eram gigantescas áreas territoriais que pertenciam a um senhor feudal. A um senhor feudal. Esse senhor feudal, ao contrário do que a gente imagina, um senhor feudal ele nem sempre era apenas um nobre. Um senhor feudal, você podia ter um feudo de um nobre, ou você podia ter um feudo de um membro do clero. Você podia ter um feudo da nobreza ou um feudo do clero. A igreja também era proprietária, ela também tinha os seus próprios feudos, suas próprias unidades econômicas básicas, que eram esses feudos. Tá? Esse clero, ele chega em dado momento dentro do continente europeu a controlar mais da metade das terras férteis do continente europeu. Só para a gente ter uma ideia de como a igreja ela era importante, como a igreja ela era poderosa no mundo feudal. Né? Rodrigo, como um indivíduo recebia um feudo? E como é que era essa história do feudo? A estrutura, o laço básico de relação dentro do mundo feudal era uma relação conhecida como relação de suzerania e vassalagem. Aqui nesse slidezinho vai ficar melhor para vocês entenderem. Suzerania e vassalagem. Como é que era isso? Eu sou um rei franco e controlo o território da França de hoje. Legal? Então, eu sou o rei franco e controlo esse feudo A aqui que vocês estão vendo. Tá bem? A partir do momento que eu sou esse rei franco, eu vou entregar em caráter de beneficium de doação, pelo comitatus, pela obediência, pela fidelidade do meu nobre, eu vou entregar, por conta do comitatus, eu entrego um lote de terra como um beneficium a esse meu guerreiro que lutou por mim. Então, eu sou o rei e controlo toda essa área que vocês estão vendo aqui nesse retângulo. Tudo isso daqui é meu. Só que, para eu ter o apoio desses meus guerreiros que lutam e morrem por mim, eu entrego feudos, eu entrego porções de terras. Né? Então, eu sou o rei Rodrigo e controlo todo esse retângulo. Só que aí, para ter o apoio do nobre B3, eu entreguei essa porção de terra aqui para ele. Para ter o apoio do nobre B2, eu entreguei essa porção de terra aqui para ele. Para ter o apoio do nobre B1, eu entreguei essa porção de terra aqui para ele. Legal. Eu entreguei. A partir do momento que eu entrego em uma cerimônia de investidura, que era a igreja que organizava, que era a igreja que controlava, o B1, ele jurava fidelidade, lutar, pagar impostos, morrer por mim, que sou o A. O B1 jurava tudo isso para o A. Tá legal? E aí, em troca, ele tinha direito a fazer o que ele quisesse dentro do feudo dele. Então, tudo que está aqui, ele podia fazer o que ele quisesse aqui dentro. Só que o feudo do B1 era muito grande. E ele também tinha guerreiros, ele também tinha nobres, ele também tinha generais que, pelo comitatus, eram fiéis a ele. Então, o que esse B1 ele fazia para ter o apoio desses nobres, desses generais, para que esses generais continuassem sempre ao lado dele em tudo que ele fosse fazer? Ele também doava feudos. Então, o B1, por exemplo, ele pegou e doou um feudo para o C1, ele doou um feudo para o C2, ele doou um feudo para o C3. Tá legal? Prestem atenção nisso. Aqui nasce o que a gente chama da relação de suzerania e vassalagem. Eu sou o nobre A. Eu sou o suzerano do B3, do B2 e do B1. Eu sou o suzerano. O B1, o B2 e o B3 são meus
vassalos. Eles me devem obrigação direta. E eu tenho uma certa influência direta sobre eles. Então, eu sou o nobre A, sou o suzerano do B1, B2 e B3. A partir do momento que eu entreguei o feudo para o B1, ele tem o direito de entregar terras pelo comitatus, em caráter de benefício, a qualquer nobre, a qualquer guerreiro que seja de sua confiança. Então, o B1 entregou terras para o C1, o B1 entregou terras para o C2. Presta atenção nisso. A partir do momento que o B1 entregou lotes de terra para o C1, para o C2 e para o C3, o nobre C1, o nobre C2 e o nobre C3 se tornam vassalos do B1. E o B1 passa a ser o suzerano do C1, C2 e C3. Então, olha que loucura isso. O C1, ele é vassalo do B1. E o B1 é vassalo meu, que sou o nobre A. Só que o B1, que é vassalo do nobre A, ele entregou em caráter de benefício um lote de terra para o C2. O C2, então, passou a ser seu vassalo. E o B1 passou a ser o suzerano do C2. Então, vejam bem, o B1 é um vassalo do A, mas é um suzerano do C2. O C2 também tem seus guerreiros, assim como todos os outros, também tem seus guerreiros, também tem seus nobres, que pelo juramento, pelo comitatus, pela fidelidade, ele também podia entregar lotes de terra como um benefício para esses indivíduos. Então, o C2 entregou para o D1, entregou para o D2, entregou para o D3 um lote de terra. Atenção, o C2 é um vassalo do B1 e o B1 é suzerano do C2. A partir do momento que o C2 entregou um lote de terra para o D3, o D3 virou um vassalo do C2 e o C2 virou um suzerano do D3. O D3 também tem o direito de entregar um lote de terra. E ele entregou um lote de terra para o E. O E passa a ser um vassalo do D3. O D3 passa a ser o suzerano do E. O D3 é vassalo do C2. O C2 é suzerano do D3. O C2 é vassalo do B1. O B1 é suzerano do C2. O B1 é vassalo do A. O A é suzerano de todo mundo. Só que olha que loucura. Hipoteticamente, o E fez alguma coisa que desagradou ao B1. Fez alguma coisa que desagradou, desonrou a filha do B1. O B1 pode ir lá e punir o E direto? Não, não pode. O B1 ele teria que solicitar o C2, que solicitaria o D3, para o D3 fazer alguma coisa em relação ao E. Por quê? Porque a partir do momento que você entrega um lote de terra no mundo feudal, o detentor desse lote de terra, ele recebe o direito da imunidade. Dentro das terras dele, ele faz o que ele achar melhor, desde que ele cumpra com todas as regras e as obrigações que ele tem com o seu suzerano. Se o E não descumpriu nenhuma regra com o suzerano dele, que é o D3, o D3 ele não tem o poder de punir o E, porque o E fez alguma coisa com o B1. Mesmo o B1 sendo suzerano do D3. É complicado. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, espero que tenham, vocês podem me perguntar no atendimento que eu vou tirar, ou pode mandar lá no YouTube que eu vou responder. Se eu não responder, minha esposa responde, e a gente está aí para ajudar vocês no que for necessário. Rodrigo, essa relação de suzerania e vassalagem, qual é o grande lance dela? Essa relação de suzerania e vassalagem, o grande lance dela é que ela vai tornar possível uma das principais características do mundo feudal. Uma das principais características do mundo feudal, que é a descentralização política. A descentralização política. Vocês viram que o A não manda no E? O B1 não manda no E? O C2 não manda no E? A descentralização política. A única instituição que tinha um poder centralizado era a igreja.
O poder político ele era descentralizado, graças a essa relação de suzerania e vassalagem, que é complexa, mas é fácil de entender depois que a gente aprende. Bom, beleza. E o feudo, Rodrigo? Esse feudo ele podia ser dividido em 3 partes. Aí é moleza, molezinha. Agora é papum. Você tinha o manso senhorial, que era uma parte das terras que pertenciam ao senhor feudal, geralmente o castelo e as melhores terras. O manso servil, que era dividido em lotes, em glebas, ou também conhecidas como tenências. Então você pegava, imagina o seguinte, o município de Venda Nova do Imigrante, tá legal? O município de Venda Nova do Imigrante é um grande feudo, que o Rodrigo é o senhor feudal. E ele entregou, ele foi dividindo. Ah, eu vou entregar São João de Viçosa como um benefício para um nobre. Aí São João de Viçosa, o nobre de São João de Viçosa, entrega o Camargo como benefício para um outro nobre. Mas vamos imaginar que Venda Nova seja um feudo. Tá certo? Então você tem o manso senhorial, que são as terras que o senhor feudal controla diretamente. Esse senhor feudal pegava e dividia dentro do seu feudo, ele dividia lotes menores de terra para os servos. O servo não é um nobre, o servo é um servo. Então vamos aprender isso de uma vez. Sociedade feudal ela é marcada por 3 grupos sociais: o clero, a nobreza e o servo. Você tinha ainda 2 grupos intermediários: os cavaleiros, que eram nobres, mas não eram detentores de terras, e o baixo clero, que eram do clero, mas não tinham terras e não tinham tanto poder assim. A sociedade era basicamente essa: servos, nobres e o clero. Então, um senhor feudal, ele tinha o manso senhorial, ele dividia o restante das terras no manso servil, que eram glebas, eram lotes de terras divididos e entregues às famílias de servos. Então eu tenho lá 200 servos vivendo dentro do meu feudo. 200 servos com suas famílias. Então são 200 lotes que eles têm. E você tinha o chamado manso comunal, as terras comunais, que eram os bosques, os pastos, que era de uso de todo mundo, uso comum. Óbvio que mesmo nesses espaços ainda existiam algumas regras, tá? De caça, de pesca, de uso da água e tudo mais. Como eu disse, a sociedade era uma sociedade estamental, e essa sociedade estamental, o seu lugar nessa sociedade era definido pelo seu nascimento. Se você nasceu nobre, você morreu nobre. E pelo nascimento você já tem privilégio. Se você nasceu um servo, você vai morrer um servo. Você vai morrer um servo. Como mobilidade social? Se você é um nobre, você pode chegar ao alto clero. Um servo não chega ao alto clero. Um nobre chega ao alto clero, que era interessante. Poder ideológico, terras, poder político. Um servo, ele chegava muitas vezes ao máximo de um membro do baixo clero. Padres, monges, membro do baixo clero. Então, o seu nascimento definia a sua posição até o fim da sua vida dentro da sociedade. O poder na sociedade feudal ele era diretamente vinculado, por isso, à posse da terra. Então, se você fosse dividir por grupo social, você tinha 3 grupos: clero, nobreza e servos. Se você fosse dividir por terra, se o divisor social fosse a terra, você tinha 2 grupos só: o senhor e o servo. E esse senhor ele podia ser da nobreza ou do clero. Tá? Existia esse laço de dependência, que era suzerania e vassalagem entre os nobres, e existia um laço de dependência entre os senhores e os servos. Aqui a pirâmidezinha social vocês conseguem entender melhor. Um servo ele era cheio de obrigações. Ele tinha, por exemplo, uma obrigação dele era a corvéia, ele era obrigado a trabalhar determinado número de dias por semana nas terras do senhor feudal. Vamos fazer assim: 3 dias da semana o servo trabalha nas terras do senhor feudal. Outros 3 dias da semana ele trabalhava na gleba dele, na terra dele. E um dia da semana ele era obrigado a dedicar à igreja. 7 dias. Isso era chamado de corvéia.
Existia uma outra obrigação, que eram as chamadas retribuições. Dentro das retribuições, você tinha talha. Parte do que um servo produzia, ele era obrigado a entregar para o senhor feudal. Você tinha as banalidades. Para você usar o moinho, parte do que você produzia no moinho, eu vou moer trigo. Parte do trigo que você moía, você tinha que entregar para o senhor feudal. Eram as banalidades. Você tinha o tostão de Pedro, o dízimo. Parte do que você produzia, você era obrigado a entregar para a igreja. Você tinha chamada mão morta. O meu pai é que era o detentor da gleba da nossa família. Ele morreu. Então, para que eu possa herdar a gleba dele, eu tenho que entregar uma quantia em produto, em valor, para o senhor feudal, para que ele passe a gleba de meu pai para mim. Você tinha formariagem, velho. Você tinha que pagar até para casar. Pagava em produto, pagava de uma outra ou alguma outra forma. Existia até uma tradição antiga, muito mal vista, que era chamada prima nocta, a primeira noite da esposa de um servo, ela não podia dormir com o marido, ela tinha que dormir com o senhor feudal. Lógico que isso não era amplamente feito e realizado, mas existia. E existiam ainda os chamados servos vilões. Servos vilões, eles eram servos que no passado eles entregaram as terras que eles tinham para um nobre em troca de proteção. Então esse servo vilão, ele muitas vezes ele tinha liberdade de ir e vir dentro de um feudo, coisa que o servo da gleba não tinha. O servo da gleba, ele era preso à terra. Ele não podia sair de dentro do feudo sem autorização do senhor feudal. E essa situação de ser preso à terra do servo da gleba vem lá dos romanos, quando foi criado foi criada a lei do colonato, que prendia o camponês à propriedade onde ele vivia. Lembra? A gente estudou isso na quinzena passada. A gente estudou isso no Império Romano. Então, o servo da gleba, ele é preso à terra, ele não pode sair de dentro do feudo sem autorização do senhor feudal. O servo vilão, não. Como ele entregou, ou o antepassado dele, o tataravô dele, entregou as terras em troca de proteção, ele gozava de certa liberdade. Muitas vezes ele era o ferreiro, ele era o carpinteiro, ele tinha mais liberdade e menos obrigações. Né? A questão ideológica, a Idade Média ela vai ser pautada no teocentrismo, Deus é o centro de tudo. Né? A principal instituição vai ser a igreja, vai ser a maior instituição de todas, e ela vai atuar em todos os setores, econômico, político, social, ideológico, religioso, óbvio. E essa igreja ela vai sempre pregar uma ética paternalista cristã, que é mais ou menos assim. A igreja é até interessante que a gente costuma dividir a sociedade feudal por animais. O servo é o boi que trabalha. O nobre é o lobo que faz a guerra, que protege, que defende o nobre. E a igreja é o Cordeiro de Deus, que dá a salvação, que dá o caminho do céu para o seu rebanho. Então, nessa ética paternalista da igreja, a igreja cuida da população. E, em troca, ela pede que essa população cuide da igreja, pagando dízimo, trabalhando, doando, etc, etc e tal, em troca da salvação e tudo mais. E aqui eu apresentei para vocês um quadrinho básico sobre os elementos feudais que foram de herança romana e que foram de herança dos germânicos. É só dar uma olhadinha, se tiver alguma dúvida, é só perguntar também. Beleza? O restante desse conteúdo a gente não vai trabalhar em videoaula, a gente vai deixar ele em aberto. Tá legal? A gente vai deixar ele aberto. Tem mais conteúdo nessa quinzena, mas eu vou deixar para fazer videoaula para outra quinzena, porque aí a gente já vai estar encerrando o conteúdo do ano. Né? Então a gente vai mais devagar, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só avisar. Como eu disse, eu respondo, minha esposa responde no YouTube, manda pelo WhatsApp, coloca lá no nosso ambiente, a gente está junto aí. Beijo no coração, fiquem com Deus.